Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Hebreus 3, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra para nós é especial, é poderosa, é eficaz, é o nosso alimento, é o que nos mata a sede nesse deserto da vida, e é na Tua palavra que nós depositamos a nossa esperança, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, que por mais uma vez o Senhor nos revele o Teu coração, mais do que letras, Senhor, seja uma revelação do Teu Espírito, vivificando a Tua palavra, e que ela entre nesse lugar que ela tem que entrar, Senhor, o lugar onde ela discerne os nossos pensamentos, onde ela divide, Senhor, as emoções da alma que se engana e vai lá no Espírito, Senhor, e a partir dele faça uma revolução interior, que certamente se manifestará em todas as áreas da nossa vida. Que a Tua palavra, Senhor, tenha poder sobre todos os nossos pensamentos, sobre todas as nossas intenções, sobre todas as nossas ações, que tudo esteja sujeito à Tua palavra, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Nós estamos hoje encerrando o nosso aniversário da igreja, né? Este domingo nós estamos fechando este mês de aniversário da igreja. Estarei, ministrando a palavra agora para vocês. Daqui a pouco, logo mais, o Bispo Flori estará às 20 horas também ministrando a palavra. E são 9 anos de muita alegria, de muitas conquistas, de muito aprendizado, de muitas experiências com o Senhor, de muitos testemunhos. Grandes coisas realmente o Senhor está fazendo sobre a nossa igreja, sobre nós, a nossa vida, sobre cada um de nós, e por isso nós estamos desfrutando desses anos. Mas hoje, especialmente hoje, domingo, dia 24, eu também estou celebrando uma data particular, que é muito especial. Hoje completa-se 11 anos que o Senhor me chamou. Foi no dia 24 de abril. E é muito especial porque, coincidentemente, é também domingo, e foi num domingo. De 2011 para cá, 3 vezes, essa data conciliou com o domingo. Então, foi exatamente num domingo, no dia 24 de abril de 2011, que o Senhor, na minha casa, me chamou para que eu pregasse a palavra do Senhor. Isto, de fato, é muito importante, muito especial. E hoje pela manhã, quando eu orava ao Senhor para vir para cá e pedia ao Senhor a palavra para ministrar, eu fiz a oração dizendo: Senhor, eu gostaria que estivesse lá nesta manhã as pessoas que de fato são importantes para esse momento, para esta palavra, para eu compartilhar o que eu vou compartilhar com a igreja, para nós entrarmos, nós estamos mudando, entrando num novo ciclo, num novo tempo, numa nova etapa da igreja. E enquanto eu orava, o Senhor colocou no meu coração então esse texto de Hebreus capítulo 3, porque de certa forma esta palavra é uma síntese de uma mensagem que o Senhor me deu há 11 anos atrás, e Ele tem me direcionado a diligentemente pregá-la, falar sobre ela, anunciar esta mensagem,
para mim muito parecida com a mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo, que quando começou a pregar, diz a palavra que ele chamou o povo a um arrependimento, a uma mudança de mente, a uma transformação de vida, sobretudo a uma preservação da obra do Senhor, zelar, administrar bem o que o Senhor está fazendo, ser um cooperador da obra do Senhor na sua própria vida, na minha própria vida. A igreja de Atos 2, quando começou a pregar também, levantou-se desta forma, dizendo: arrependam-se, haja um cuidado, um zelo, uma transformação. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito especial, e eu tenho falado isso durante 11 anos, porque nós estamos vendo o mundo como está e para onde está indo, e por isso esse alerta, cuidado, irmãos. É tão importante a manhã de hoje que nós acabamos de encerrar aqui o louvor com uma música falando do coração. Eu não combino com eles, eu não converso com eles, eu não sei o que eles vão cantar, mas o Espírito de Deus sabe, e o Senhor, Ele coordena e sincroniza todo o culto de uma forma que nós captemos a mensagem que o Senhor quer nos passar. E me alegrei muito em ver eles falando sobre o coração, e ministrei aqui sobre o coração, e já é uma parte da própria mensagem. E o texto que nós lemos, o escritor diz: cuidado, irmãos. Nós estamos entre irmãos aqui, amém? Quem confessa o nome de Jesus? O texto diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Esses 11 anos, eu tenho experimentado grandes coisas do Senhor, e tenho contado grandes testemunhos, e tenho vivido, e eu me alegro em compartilhar. Afinal de contas, o Evangelho é boa nova, é boa notícia. Você, no Evangelho de Deus, prioriza, destaca, até porque o bem sempre vai prevalecendo contra o mal. Mas eu não sou diferente de você, e nesses 11 anos, um grande desafio na minha vida tem sido preservar o coração, manter o coração reto, manter o coração na justiça de Deus, manter o coração firmado na verdade, manter o coração puro, porque facilmente nós nos corrompemos. O mundo como é, o sistema mundano como está, a cultura do mundo como é, ela é corruptível, ela corrompe, ela nos induz ao pecado. E o escritor de Hebreus diz assim: cuidado, cuidado. Jesus usou mais ou menos esta palavra, falando mais ou menos sobre isso. Jesus disse: vigiem, orem, sejam prudentes, tenham a prudência das serpentes. Jesus olhou para uma serpente, provavelmente no deserto, pregando para o povo, e disse: vocês estão vendo a serpente? Ela é prudente, ela é astuta, ela evita o confronto, ela foge do perigo, ela procura esconder-se dos ataques dos predadores. Cuidado. E o escritor aqui repete: cuidado. Parece que a Bíblia vai sinalizando, quanto mais próximos nós vamos chegando do Apocalipse, mais repreensivas são as palavras, trazendo para a correção e para o alinhamento do coração. Se você for prestar atenção e ler a palavra por esta ótica, você vai perceber que quanto mais perto nós estamos dos dias do fim do Apocalipse, na própria leitura aqui da palavra, cronológica mesmo, você vai perceber que a palavra de Deus vai nos chamando, vai nos exortando, vai nos trazendo para um cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Veja que é uma sequência. Antes de nos afastarmos de Deus,
antes de nos tornarmos incrédulos sobre as promessas de Deus, nós vamos pervertendo o nosso coração. Nós vamos contaminando o nosso coração. Nós vamos nos perdendo na caminhada, afastando o nosso coração de Deus por meio das maldades, pequenas concessões que nós vamos fazendo. Ninguém se torna um monstro instantaneamente de uma hora para outra. Ninguém se torna frio, calculista, duro, perverso, maldoso, maldosa de uma hora para outra. São pequenas concessões que nós vamos promovendo, permitindo, deixando, realizando, pequenos atos de maldades que muitas vezes nós já sabemos que elas são contrárias à palavra. Eu não sei com você, mas os primeiros dias da minha conversão eu andava muito atento, e em tudo eu queria agradar a Deus, e em tudo eu buscava agradar ao Senhor, e os pequenos ensinamentos que o Senhor dava se tornavam uma lei, e ali eu ia prestando atenção em tudo, pecava, logo voltava. Qualquer indício de maldade, de perversidade, parecia que gritava dentro de mim, parecia que uma trombeta soava. E no meio do processo eu tive dias de endurecimento. Nesses 11 anos eu tive momentos de desvios, de repente cair a ficha. Meu Deus, eu não sou assim, o Senhor já me disse que é para ser diferente. Eu tive momentos no meio da minha caminhada que eu precisei orar ao Senhor, dizendo: Senhor, converta o meu coração de novo. E eu não estou nem falando de desvio total. Graças a Deus, nunca mais voltei para onde o Senhor me tirou, mas eu tive momentos de escorregões. Por quê? Por causa de pequenas concessões. O Evangelho nos chama a sermos radicais. E quando eu falo de radicalidade, eu não estou falando de doutrinas e dogmas humanos, eu não estou falando de legalismos, eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de uma aparência de piedade, eu estou falando de um coração realmente transformado no Senhor. E nos tornarmos radicais em relação à preservação disto. Porque se o nosso coração se tornar perverso, o próximo passo, a perversidade, é a antessala da incredulidade. E a incredulidade é o afastamento de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós vamos dando pequenas concessões ao nosso coração, que é enganoso, que o mal muitas vezes trabalha na nossa alma, no nosso dia a dia, em coisas que a gente sabe como deve fazer, mas está todo mundo fazendo diferente, está dando certo, mas não está certo, e a gente sabe que não está certo, porque o nosso coração está sujeito à palavra, e a palavra de Deus, o Evangelho, na maioria das vezes é uma contracultura, aquilo que está colocado como cultura na nossa sociedade. E nós fazemos pequenas concessões, e daqui a pouco nós estamos pedindo oração, porque o nosso coração está incrédulo. Daqui a pouco a mensagem está sendo pregada, e a gente está voando dentro da igreja, os pensamentos estão longe, daqui a pouco a palavra de Deus já não tem mais o efeito que ela deve ter, porque a palavra, ela é adubada pela fé. E a fé, ela tem força num coração limpo. Num coração reto, num coração que pratica a justiça, num coração que aquilo que conhece, aquilo que lhe foi revelado, é incontestável, é incorruptível. Eu costumo dizer isto sempre. Nós estamos num ambiente de igreja, de culto, estamos aqui entre vários irmãos, e cada um aqui tem um nível de maturidade diferente.
Não estamos todos no mesmo nível de conhecimento, de maturidade, de experiência com Deus, de intimidade com Deus, e está tudo bem, faz parte do processo. Para alguns a coisa acontece muito intensamente, para outros é gradualmente, os níveis não são os mesmos, mas é muito importante que no nível em que você estiver de revelação, daquilo que você conhece de Deus, que isto seja incorruptível, porque isso vai preservar o coração, e isso vai te fazer andar de passos em passos em fé, e de passos em passos em fé, ao invés de se afastar do Deus vivo, você vai se aproximar de um Deus que a palavra está dizendo que é vivo, não está morto, é vivo. Então, há de se combater isto, fazendo o contrário. Irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então tenhamos o coração bondoso e cheio de fé, porque isto vai nos aproximar de um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, como diz a sua palavra, que abençoa, que estende a mão, que revela, que indica, que ensina, que corrige, que faz, que cria, que traz à existência, que restitui, que restaura. Talvez hoje você tenha que orar ao Senhor dizendo: Senhor, me coloca de novo nesse lugar. E está tudo bem, glória a Deus que hoje essa oportunidade está sendo lhe dada. Eu já tive que fazer essas orações e pela bondade do Senhor Ele me trouxe novamente para o alinhamento da sua vontade, limpando o coração. A nossa maior batalha é esta: manter o nosso coração protegido pelo escudo da fé, para que as setas inflamadas do maligno não entrem e corrompam e contaminem. Então o escritor diz ao contrário: encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante esse tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você vê que é o pecado que endurece o nosso coração. E o pecado simboliza, significa literalmente o erro. Tomar outro caminho. Decidir por outras opções que não a palavra de Deus. Vai endurecer. E é um engano, diz a palavra. E o antídoto em relação a isto é o encorajamento. E eu louvo a Deus que nesses 11 anos o Senhor tem me dado palavras de encorajamento que trazem então para o coração da igreja esse ânimo, para que a gente saia daqui e amanhã, na segunda-feira, a palavra seja ativa, seja relevante, seja eficaz, seja lembrada e aplicada, e porque foi aplicada nós veremos o poder da palavra de Deus em nós, e nos encorajando uns aos outros todos os dias, como diz a palavra, no tempo que se chama hoje. Veja que o Evangelho nos ensina que palavra de Deus não é algo somente para o domingo, palavra de Deus é algo para todos os dias. Relacionamento com Deus é muito mais do que 2 horas numa semana de quem é bom aí? 74, 64, 170, enfim. É muito mais, é muito mais. É todo dia. É devocional diário, é reflexão diária. É pensamento nas coisas do alto diariamente, como diz a palavra. É tirar o coração, pelo menos por um momento durante o dia, aonde a gente desligue o celular, aonde a gente saia do meio da confusão, da conturbação, e de fato entre num momento de reflexão. Oração é isto, é pensamento reflexivo, nem sempre é falar, muitas vezes é ouvir.
Mas há de se entrar nesse lugar secreto, esse lugar de quietude, esse lugar de silêncio, porque isso nos encoraja, e nós não seremos enganados pelo pecado, e por isso endurecidos no coração. E um coração duro não é um lugar onde o Senhor tem liberdade para trabalhar. A palavra diz que em Cristo Jesus é nos tirado um coração de pedra e é colocado um coração de carne, que bate, que pulsa, que é maleável, que é um lugar para o Senhor trabalhar com liberdade. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, que porta é esta? É a porta do coração. Eu entrarei, cearei e terei com Ele um momento de alegria e Ele comigo. É o coração, meu irmão. Então, se eu posso te dar um primeiro conselho nesta manhã, é: não faça mais, pequenas concessões que sejam, que te afastem do Deus vivo. Ao contrário, se encoraje todos os dias pela palavra de Deus, de modo que você não será enganada pelo pecado. Eu aprendi muito cedo, já logo nos primeiros dias da caminhada, que foram muito conturbadas, os primeiros dias foram muito conturbados, e eu aprendi já logo nos primeiros dias, que o meu socorro estava na palavra de Deus, e aprendi em momentos cruciais, determinantes, assim, situações que era tudo ou nada, era aquele momento, não agir no impulso, não agir na raiva, não agir no medo, mas agir pela palavra, porque o Espírito nos faz lembrar da palavra. Só que às vezes nós nem sequer conhecemos a palavra, então vamos lembrar do quê? Vai para a palavra então e a conheça, como diz a palavra: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que se revela na sua palavra. Você vai perceber que as decisões serão diferentes, as reações serão diferentes, os resultados serão diferentes, porque na palavra de Deus nós depositamos a nossa esperança. O que o Senhor colocou hoje no meu coração é para falar um pouco para você e com você sobre o seguir Jesus. Talvez você se lembre aqui da data. Alguém aqui pode datar o dia em que foi chamado pelo Senhor? Como eu disse para você, eu fui chamado no dia 24 de abril de 2011, eu me lembro do momento, eu me lembro da situação, eu tenho uma memória perfeita de tudo que aconteceu naquele dia. Eu estava na sala da minha casa. Talvez você se lembre também, tenham pessoas aqui que foram visitadas pelo Senhor um dia específico da sua vida. Talvez não faz tanto tempo assim, talvez faça mais tempo do que os 11 anos que eu desfruto disso. Talvez você estava numa casa, talvez você estava no seu carro, talvez você estava no banheiro tomando banho, talvez você estava num culto como hoje, e naquele culto o Senhor te chamou. O Senhor te visitou, o Senhor te deu um esclarecimento claro sobre o que seria a sua vida pela vontade dEle daqui para frente, ou daquele dia para frente. O que o escritor de Hebreus fala em relação a isto? O tempo em que vivemos é determinado como hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração como na rebelião. Não trava o coração. Você já viveu dias assim que o Senhor falou claramente com você e você disse: hoje não?
Isso acontece muito, às vezes, em ministrações, em mensagens, como hoje eu estou pregando a palavra e o Senhor, na sua multiforme graça, e o Espírito de Deus vai falando coisas ao teu coração que eu não estou nem dizendo, mas o Espírito vai pegando a palavra que eu estou falando e falando coisas especiais. Se eu perguntar hoje aqui, acabar o culto, eu perguntar para cada um o que eu preguei, cada um vai falar uma coisa diferente. É incrível isso, porque essa é a multiforme graça do Espírito de Deus que vai ajustando, vai completando, vai trazendo, vai corrigindo, vai falando coisas pontuais que tem a ver exclusivamente com você, coisas tão extraordinárias que, para quem não está acostumado com o ambiente da palavra de Deus, muitas vezes vem convidado por alguém, por exemplo, e quando recebe uma palavra, cutuca a esposa, cutuca o marido, cutuca o amigo e diz: você falou alguma coisa de mim para o pastor? E o pastor não sabe nada da tua vida, não sabe nem quem você é, mas o Senhor te conhece, o Senhor conhece o teu deitar, o Senhor conhece o teu levantar, o Senhor conhece os profundos do teu coração, e a palavra ela faz isso, ela desnuda, ela revela, ela penetra. Mas e quantas vezes no final a gente diz não? Às vezes é um apelo, a gente se preocupa com o que alguém vai dizer, com o que vão pensar de nós, e não vamos até o fim. Às vezes não tem a ver com apelo, às vezes tem a ver com uma instrução clara, de sair daqui, ligar para alguém, resolver alguma coisa, amanhã, segunda-feira, fazer um negócio que está claro, o Senhor determinou, faça assim. Só que aí vem os pensamentos, vem as opiniões, vem as demandas, vem o tempo, e chega naquele dia, na hora de fazer, fazemos diferente, endurecemos o nosso coração. Eu já fiz isso muitas vezes. E o Senhor hoje está nos dizendo: eu quero filhos totalmente sujeitos a mim. Porque o tempo em que nós vivemos se chama hoje. Eu já falei isso muitas vezes, o tempo que nós temos é o agora, é o hoje, e o texto aqui está dizendo isso, eu repito aquilo que eu aprendi na palavra. Encorajem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que vocês não tenham o coração endurecido pelo engano do pecado. Então a prática é agora, o seguir Jesus é agora, o se entregar de uma vez por todas à obra do Senhor é agora, o momento é o hoje. Eu já preguei uma vez uma palavra e repito aqui: não é possível recuperar tempo perdido, mas é possível parar de perder tempo a partir de agora. É possível. Mas o que o Senhor precisa? Um coração que diz: eu quero, eu vou te seguir. Um coração que ouve o chamado do Senhor. Jesus está chamando. Alguém que diz: amém, eu vou te seguir. E eu vou te seguir é andar nos teus passos, é andar no teu ensino, é fazer a tua vontade, é ir para onde tu estás indo, é seguir-te por onde tu fores, e não importa por onde tu fores, ainda que eu passe por vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, meu Senhor, o meu pastor, Jesus Cristo. Vou te seguir. Talvez hoje seja uma manhã que o Senhor está te chamando, pela primeira vez ou mais uma vez. Oh Deus paciente que nós temos. Mas talvez você diga: eu nunca fui chamado, eu não sei o que é esse negócio de chamado, eu nunca ouvi Jesus dizendo: vem filho. Mas você já viu Jesus se manifestando? Você já viu Jesus fazendo na vida de alguém? Você já viu Jesus passando? Como uma manhã, como esta que nós estamos aqui agora,
É claro que o Senhor está se movendo no nosso meio, que o Espírito está se movendo no nosso meio. Talvez você não tenha sido literalmente chamado. Deixa eu te dar um conselho. Então se ofereça. Porque na Bíblia Sagrada nós vemos muitos casos de pessoas que não foram chamadas, não estavam desavisadas, porque às vezes o Senhor chama, o Senhor chama, e a gente trata isso como se fosse um privilégio, mas na maioria das vezes os chamados são os desavisados, são os desatentos, que não estão nem percebendo, estão lá cuidando da sua vida, estão fazendo suas coisas, o Senhor está se movendo, chega uma hora que o Senhor tem que bater e dizer assim: ei, você também, vamos. Mas tem gente que está vendo Deus se mover, está vendo a grandeza de Deus, está percebendo o mover do Senhor, está atento, está atenta. Lá no Evangelho de João, diz que André, irmão de Pedro, seguia João Batista e aguardava o Messias, e João pregava dizendo que viria depois dele alguém que era maior do que ele, porque já existia antes dele, que João não era digno nem sequer de desamarrar as sandálias dos seus pés. E João passou anos falando sobre o Messias que viria, e teve um dia que João estava sentado e de repente Jesus passou, e João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu anunciei durante tanto tempo que eu não sou digno, ele é o Cordeiro de Deus. Diz a palavra que André e um outro discípulo estavam com João, quando ouviram falar que Jesus era o Cordeiro, se levantaram e o seguiram imediatamente, porque era quem eles aguardavam, era o que eles esperavam. E diz a palavra que eles foram até Jesus e perguntaram: onde é que tu está? Onde é que tu estás hospedado? Jesus disse: eu estou aqui. E diz a palavra que eles ficaram aquele dia com ele, e ficaram até o fim, durante 3 anos e meio, e depois dedicaram a sua vida inteira ao Senhor Jesus. Eles não foram chamados, eles se ofereceram, e Jesus disse: amém, pode vir, porque todo aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei. Então tem vezes que Jesus está se movendo de uma forma sobrenatural e você não ouviu o chamado, mas você está vendo. Se você está vendo, é para você estar dentro também. Se ofereça, se lance, diga: Senhor, eu vou te seguir. Não faz mais sentido o caminho que eu estava andando. Diante do Cordeiro de Deus, é hora de nós seguirmos Jesus. É hora de nós não termos mais o nosso coração endurecido pelo engano do pecado. É hora de nós não nos pervertermos mais. É hora de nós não duvidarmos mais. Porque nós carregamos uma promessa: Jesus voltará e se levantará e virá em grande glória. E o dia que ele voltar, diz a palavra que será como um ladrão que vem de repente. E muitos lamentarão. Lamentarão porque ouviram, mas endureceram. Em nome de Jesus, que se levante uma geração como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem o mundo, viverem o que quiserem viver, fazer o que quiserem fazer, façam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma geração que segue Jesus. Eu me lembro o dia em que o Senhor me chamou para segui-lo, e eu vivi algumas experiências que eu queria compartilhar com você, porque talvez sejam semelhantes à experiência que você vive. Jesus, em Lucas 9, certa vez um homem chegou a ele e disse assim: Senhor, deixa-me que eu te siga. E Jesus falou para ele: as raposas têm as suas covas, as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E o que Jesus quis ensinar para aquele homem é que a nossa serventia e seguirmos a Jesus não pode ser algo condicionado ao que Ele tem, mas a quem Ele é. Não pode estar condicionado ao que Ele nos dará.
não pode estar numa relação de mercado, de comércio, de negócio, de materialidades. Por que estamos seguindo a Jesus? Porque Ele vai nos prosperar? Porque Ele vai nos dar, vai mudar a nossa vida financeira? Jesus disse àquele homem: eu não prometo nada disso a você, porque a minha relação com você não está condicionada a bens materiais, a minha relação com você está condicionada a uma aliança eterna, que é superior a tudo isto. E às vezes nós nos enganamos e queremos servir ao Senhor tão somente por aquilo que Ele pode nos dar. E às vezes até nivelamos a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, com base naquilo que temos. E aí muitas vezes aquele irmãozinho que não tem uma condição econômica favorável, pensamos que está em pecado, e aquele irmão que está prosperando, achamos que está com Deus. E nem sempre isto é o fator determinante. Existem pessoas aqui no nosso meio que Deus quer dar prosperidade literalmente, recursos, bens materiais, condição econômica favorável e acima da média entre muitos, mas isso tem um propósito. Deus só tem um propósito para abençoar e prosperar a sua igreja, fazer a sua igreja alguém que nesta terra pratica a justiça do reino de Deus, uma igreja que se preocupa com os necessitados, uma igreja que olha pelo órfão, uma igreja que olha e que acolhe aqueles que estão perdidos, uma igreja que compartilha, uma igreja que é generosa. Então, se o nosso coração é avarento, não esperemos de Deus prosperidade financeira, porque a prosperidade financeira que Deus nos dá tem mais a ver com o que a gente vai fazer na vida dos outros do que aquilo que vamos desfrutar na nossa própria vida. Mas Deus dá. Outros talvez nunca vão desfrutar de grandes coisas materiais, mas uma coisa eu lhe garanto: quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, você não precisa se preocupar, o Senhor cuidará de você até o último dia da sua vida, porque Deus não é Deus de miséria. Entretanto, pare de se enganar, pare de ficar comprando bênção, pagando indulgências, fazendo campanha e corrente, que no final você está todo acorrentado. Outro dia alguém me perguntou: o que você acha da teologia da prosperidade? Eu disse claramente: a teologia da prosperidade, para mim, empobrece quem acredita nela e amaldiçoa quem prega essa mensagem. Porque Jesus disse claramente: a minha relação com vocês não tem a ver com bens materiais, tem a ver com uma aliança eterna. Eu estarei com vocês, eu cuidarei de vocês, eu os guiarei, eu os protegerei, mas não coloquem o coração de vocês nas incertezas da materialidade dessa terra, porque tudo isso aqui a traça vai corroer. Então, se o Senhor te der muita coisa, se alegre, seja grato, esteja contente, mas não coloque o teu coração nessas coisas, porque tudo isso aqui vai ficar. E o que o Senhor está fazendo na sua vida é para a eternidade. Por isso que Paulo disse assim ao Timóteo: Timóteo, tendo o que comer e com o que vestir, esteja com isso satisfeito. Não é acomodado, mas é contentamento, é satisfação. Meu irmão, quando você puder ir numa pizzaria top, dê glória a Deus, mas quando chegar o dia do frango com polenta, dê glória a Deus também. Contentamento com tudo que usufrui do Senhor, porque em todas as coisas o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Eu me lembro que no dia que o Senhor me chamou, eu tinha uma proposta. Eu tinha uma proposta de um trabalho, de uma administração, que me daria um salário executivo, que até hoje eu não ganho o salário que me foi proposto há 11 anos atrás. E eu me lembro que eu disse ao Senhor: Senhor, será que isso não é da tua vontade? Será que não é isso que o Senhor quer? Eu coloquei o meu coração naquilo, eu fui orar ao Senhor, e o Senhor sabe qual foi a resposta que Ele disse para mim? Essa: Fernando, as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Você vem mesmo assim? Eu te digo uma coisa: eu nunca deixei de desfrutar uma vida abençoada, mas se o meu coração tivesse nas incertezas das riquezas, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje.
E talvez em algum momento a tua aliança com o Senhor e o seguir Jesus vai estar determinado que você tome uma decisão. Eu sigo Jesus por quem Ele é e não por aquilo que Ele me dá. Porque o que Ele fez por mim já é suficiente. Ainda que Ele não me dê nada, ter morrido na cruz do Calvário é tudo o que eu preciso. O que vier é lucro, como disse Paulo. Viver é com Cristo, e até a morte se torna lucro para aquele que tem Cristo, seu Senhor. Talvez o seguir Jesus nesta manhã para você não tenha nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com recurso. Você é contente com a vida que você tem, tendo muito ou tendo pouco. Você desfruta da verdadeira prosperidade, que é a paz interior, que é o bem-estar, que é a saúde, que é a capacidade. A verdadeira prosperidade da Bíblia não é quanto você ganha, mas é o que você faz com o que você ganha. E talvez o teu problema não tenha nada a ver com dinheiro, não é dinheiro o teu problema. Talvez o teu problema seja um coração enlutado, um coração preso a um inconformismo diante de perdas. Talvez uma mãe que sepultou um filho que sepultou uma mãe, um pai, alguém que perdeu um ente querido, e você é inconformado com isto, e isto hoje te atrapalha. Tem muita gente assim, e eu vou dizer para você que eu também passei por isso. Porque eu em 4 anos, os meus primeiros 4 anos de ministério foram anos de sepultamento. Eu sepultei o meu pai, a minha avó e o meu avô paterno. E foram dias muito difíceis, porque desfrutando de tudo que Deus estava fazendo, vivendo um luto atrás do outro. E eu me lembro especialmente no primeiro ano da morte do meu pai. Eu tinha um hábito muitas vezes de ir para o cemitério, e eu ficava lá a tarde inteira sozinho, sentado no túmulo. Eu sabia que o meu pai não estava lá, eu sabia que o meu pai não ouvia a oração, não era com ele que eu estava falando, eu ia lá para refletir nas coisas de Deus, mas aquele lugar me atraía, aquele lugar de luto me atraía, eu ficava lá, às vezes uma tarde inteira. Eu passei algumas tardes, e um dia, numa tarde daquelas, eu orava ao Senhor e o coração entristecido, e eu não entendia por que Deus permitiu que meu pai fosse, por que Ele não me chamou de outra forma. Eu ficava questionando, eu não aceitava. E aí Jesus falou comigo: Fernando, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Deixe que os mortos consolem os seus mortos. Deixe que aqueles que partiram possam viver a próxima etapa das suas vidas, porque a vida não termina com a morte não é o fim, a morte é uma porta, e nós que estamos vivos não temos que ficar batendo nessa porta da morte. Nós temos que nos levantar, agradecer pelo tempo da vida que tivemos o prazer de desfrutar com aqueles que partiram, e deixar que os mortos sepultem os seus mortos. Até porque nós pregamos uma mensagem que diz: aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, e aquele que vive e crê em Cristo não morrerá eternamente. Talvez você tenha uma dor, uma incompreensão, você não sabe a razão pela qual aquele ente querido partiu para a eternidade, e hoje o Senhor está dizendo para você: deles eu estou cuidando. Quanto a você, levante-se e vai proclamar o meu reino. Vai proclamar o meu reino. Como Davi, a gente precisa escolher se a gente quer ser semelhante a Davi ou semelhante a Saul. Saul não se conformava com a morte, não
tinha medo da morte, não deixava os mortos descansarem. Diz a palavra que um dia ele foi a uma feiticeira e pediu, ele ficou batendo na porta da morte, e tem gente que infelizmente fica assim, brincando, tentando acessar o mundo dos mortos. Vivemos uma geração em que muita gente está brincando com isso. Jesus ensinou, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. E às vezes nós estamos brincando, querendo bater na porta do mundo dos mortos. Saul foi fazer isto e ele ouviu, amanhã tu estarás aqui, já que tu não deixa, então vem para cá. Davi foi diferente, Davi orou até o fim, para que a saúde do seu filho fosse restabelecida. Clamou, jejuou, buscou, orou, pediu a Deus a cura. Diz a palavra que Deus não curou, o menino morreu. E quando o menino morreu, Davi se levantou, tomou banho, vestiu uma roupa nova, foi comer e foi cuidar da vida. E os caras perguntaram para ele, como é que pode? Quando o menino estava doente, tu estava aí tentando, buscando, e agora que ele morre, tu te lavas, tu toma banho. E Davi diz o seguinte, eu não posso mais trazê-lo de volta, eu é que vou até ele. Então só me cabe viver e saber que um dia nós vamos nos encontrar de novo. E assim foi. No dia que eu entendi que o Senhor estava me chamando para proclamar o reino de Deus, e que eu devia deixar aqueles que partiram, que eram pessoas fundamentais na minha vida, na minha formação, no meu caráter, eu descansei meu coração e entendi que um dia eu vou me encontrar com eles. Eu quero chegar lá dizendo assim, olha, do que vocês fizeram, nós continuamos, não estragamos nada. Vai proclamar o reino de Deus. Limpa o teu coração. Ah, pastor, eu nunca perdi ninguém, graças a Deus, da minha família, literalmente uma morte, mas talvez um relacionamento, e você fica aí enlutado num relacionamento que já deveria estar sepultado. Num coração, numa relação, numa situação, numa amizade, num relacionamento que seja, fica vivendo um luto, um sepultamento, fica revirando uma terra e um corpo que está morto. Olha para frente e vai proclamar o reino de Deus. O reino de Deus é para pessoas que influenciam e não são influenciáveis. Jesus certa vez disse o seguinte, quem quiser me seguir, um jovem disse a ele, Jesus, deixa eu te seguir, mas permita que primeiro eu vá me despedir da minha família. E Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Jesus estava falando literalmente da influência que as pessoas exercem sobre nós, porque não tem ninguém que influencie mais o nosso caráter, a nossa opinião, a nossa vida, do que o nosso seio familiar. E muitas vezes o que Jesus vai fazer na sua vida, o teu pai não vai entender, a tua mãe não vai entender, os teus familiares não vão entender, mas é pelo reino de Deus que você está fazendo, e o Senhor tão somente diz para você, não desista, siga perseverante até o fim. Pegou no arado, não larga nunca mais, me siga. Nós vivemos uma geração de influenciadores digitais. Às vezes os influencers têm mais influência sobre nós do que o nosso pai, a nossa mãe. E nós somos facilmente influenciados por tantas distrações, por tantas coisas, quando tem um reino poderoso e o Senhor está conosco, andando conosco e nos dando uma missão extraordinária. E Jesus está dizendo, é tempo de me seguir, mas não se distraia, não seja influenciado por ninguém, senão pela minha palavra. Hoje, se nós não cuidarmos, daqui a pouco nós estamos fazendo o politicamente correto. E existia um pregador que dizia assim, se o mundo te ama, tem alguma coisa errada com você. Porque Jesus disse, o mundo vai odiar vocês. Vai odiar vocês porque vocês têm um pensamento, vocês têm uma ideia, vocês têm uma vocação, vocês têm um princípio que é diferente. Entretanto, pegou a mão no arado, não olha mais para trás, porque se você perseverar até o fim, você será salvo. É tempo de seguir Jesus. É tempo de decidir, de uma vez por todas, o caminho da minha vida
é o caminho chamado Cristo. E eu vou te seguir, Senhor. E eu quero te seguir, Senhor, e não quero seguir nenhum outro. É a tua palavra, é a tua verdade. Meu irmão, a promessa é chegarmos em novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. A promessa é chegarmos num lugar aonde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A promessa é chegarmos num lugar aonde não haverá mais choro nem lamento, aonde a antiga ordem desse mundo corrompido terá passado e tudo se fará novo. Para quem? Para aqueles que seguirem Jesus. Sejam chamados, sejam oferecidos. A palavra diz: ofereçam-se em sacrifício vivo. O Espírito Santo de Deus está convocando. Para nós caminharmos para o final, que eu acho que eu já estou com o horário adiantado. Alguns princípios básicos, algumas ênsias para seguirmos o Senhor Jesus. Algumas ênsias, guarde aí. A primeira, obediência. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda e os obedece, esse é o que me ama. Então obedeça ao Senhor. Obedeça aquilo que o Senhor está te falando, obedeça aquilo que o Senhor está comunicando ao teu coração, obedeça a palavra de Deus, obedeça a inspiração do Senhor, obedeça a esse discernimento, porque o Senhor dá discernimento à sua igreja. Sabe aquilo que a gente sabe que precisa ser feito e que ninguém nos falou, mas aqui dentro a gente sabe que é a verdade, porque a gente é habitado. Quem aqui é habitado pelo Espírito Santo de Deus? Creia que o Espírito Santo de Deus fala com você. E siga esta intuição, que alguns gostam de chamar, que na verdade é uma palavra do Senhor. Obedeça. Uma outra ênsia, a persistência. Obediência e persistência. Jesus falou assim: vocês serão odiados pelo mundo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persistência. Essa semana eu ainda escrevi, o Alex tirou uma foto minha que eu estava assim com a mão para frente aqui na igreja, e na hora me veio uma reflexão sobre isso. Que se alguém me perguntar sobre para onde deve ir, a minha resposta será aquela que eu digo a mim mesmo todos os dias no espelho: é para frente que se vai. Deus deu uma palavra? Deu, é para frente que se vai. Desistir não está como opção, retroceder não faz parte do objetivo. Quem retrocede desagrada a Deus, quem desiste abandona uma grande obra que o Senhor está fazendo. Aí o escritor de Provérbios diz assim: olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Paulo disse: o que está adiante de nós, eu prossigo como quem prossegue para o alvo, e o alvo é Cristo. Cristo está adiante de nós. Cristo já saiu à frente, preparando o caminho, endireitando as veredas. Vai chegar na nossa frente e vai nos aguardar de braços abertos. Então, persistência, minha irmã. Persistência, meu irmão. Deus não muda como nós mudamos. Deus não tem TPM como as irmãs aí têm, e os irmãos às vezes parece que tem também. Porque são instáveis, inconstantes. A gente pensa uma coisa, Deus falou, e aí no meio do processo a palavra falou, e diz a palavra, Jesus disse, são homens que muitas vezes a palavra cai num lugar que não dá fruto, porque ela brota, a gente se anima rapidamente, mas não tem raiz. Na primeira conturbação, perturbação e perseguição, por causa da palavra, desiste. Sabe quem vai colher frutos? Quem persiste, fazendo todos os dias o que tem gente fazendo só de vez em quando. Daqui a pouquinho as pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus,
nem viu o tempo passar. Você sabe quanto você chorou, mas o fato é que você colheu, porque você não desistiu. Jesus não desistiu de nós, nós não vamos desistir de Cristo, vamos seguir Jesus até o fim, amém? Persistência, obediência, mais uma ência, dependência. Não te apoie em você mesmo, te apoie no Senhor. Provérbios diz assim: apegue-se à instrução, não abandone-a, guarde-a, porque dela depende a sua vida. Quem é o mestre? Quem é o instrutor? Quem é o que nos ensina? É Jesus. Dependa de Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do Senhor, o nosso Deus. É nele que depositamos a nossa esperança, é nele que confiamos, é dele que vem todas as coisas. Ele é tudo em todos, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A nossa vida está na dependência do Senhor. Se jogue nas mãos do Senhor, descanse nas asas do Altíssimo, na sombra do Altíssimo. Dependa do Senhor. Meu Deus, eu não sei para onde correr, eu não sei o que fazer. Dependa do Senhor. Vá para a palavra, venha para a igreja, vá numa reunião dos irmãos, liga para o irmão que você sabe que é crente, que vai te dar um conselho pela palavra, mas dependa do Senhor e a sua vida não vai se perder em nome de Jesus, porque o Senhor certamente guardará e protegerá todos os que são seus. Nada será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dependa do Senhor. Obediência, persistência, dependência e a última ência, abstinência. Isso é muito importante para seguir Jesus. Abstinência. Nós temos uma luta, e a nossa luta é contra a nossa carne, e a nossa carne não morre enquanto nós estamos nesse corpo. A nossa carne é subjugada. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. É todo dia sim. E aceitar dói menos. Porque às vezes nós achamos que nós vamos vencer as tentações, que elas vão acabar, que nós vamos vencer a nossa carne. Não, nós subjugamos ela, nós vencemos ela, porque nós mantemos ela subjugada, mas ela está viva. A luta é diária e será até o fim. E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus te dará força. Pedro disse assim na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 11: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que combatem a vossa alma, que lutam contra a vossa alma. Se abster. Paulo fala aos Gálatas quais são as manifestações da carne: imoralidades sexuais, libertinagens, orgias e coisas semelhantes. Nós somos uma geração que peca muito sexualmente. O Senhor está dizendo para você: cuidado com isso, foge disso. Paulo disse: fuja da imoralidade sexual, fuja, contente-se com a mulher que o Senhor te deu, com a esposa que o Senhor te deu, com o marido que o Senhor te deu. Contente-se com o que você tem. Fuja, cuidado, porque essa geração será uma geração adúltera, corrompida. Cuidado para não endurecer o teu coração, para não se corromper e se afastar do Deus vivo, causando perversidade. Cuidado com isto. A geração de Sodoma e Gomorra é uma geração que é semelhante, que é um arquétipo e um apontamento para a geração que virá à volta do Senhor Jesus. E essa geração era completamente maculada, pervertida. É um cuidado que nós devemos ter. Abstenha-se disso. Como disse Paulo: se você consegue ficar sozinho, solteiro, não precisa de ninguém, fica. Agora, se você não consegue, case-se, não fique ardendo em desejo, não fica pegando uma, outra, outro, e vai pegando todo mundo, porque isso vai acabar com a tua vida espiritual. Abstenha-se disso.
Abstenha-se do ódio, da ira, da facção, da contenda, do ciúme. Abstenha-se desses impulsos carnais que te fazem tomar decisões que às vezes você se arrepende depois. Controle-se. Talvez no início é mais difícil, depois você vai dominando, você vai subjugando, mas ela sempre vai estar ali. Sempre vai vir. Tem impulsos da nossa carne que elas são até Jesus voltar, gente. Mas o problema do pecado não é o cair, o problema do pecado é você se conformar com ele. Então abstenha-se. Obediência, persistência, dependência e abstinência. Que o Senhor levante uma igreja que caminhe com o Senhor Jesus, com o coração dizendo: Senhor, eu quero te seguir, e eu preciso da tua força em mim, porque eu posso todas as coisas se o Senhor me fortalecer. E o Senhor, Ele é transformador, mas Ele não é chefe do MST que invade terra que não é dele. Jesus quer corações. Talvez de tudo que eu tenha falado para você, você não consegue sozinho, como eu também não consegui sozinho. Mas o entendimento de que eu podia no Senhor e a liberdade que eu dei para o Espírito trabalhar, muitas coisas eu venci. Muitas coisas estão subjugadas, porque deixar o Senhor ter liberdade. A palavra fala que onde o Espírito está, ali há liberdade. Que lugar o Espírito está, senão no nosso coração, senão em nós? A liberdade vai nos aperfeiçoar. A decisão por seguir a Jesus. Teve um dia da minha vida, e eu encerro com isso, eu vou contar para você, que eu estava enfrentando batalhas que eu não via mais solução, internas e externas, coisas que em mim eu não conseguia mudar, coisas que fora eu não conseguia transformar, batalhas, e eu não via solução. Eu cheguei a me ver parecido com Paulo, quando disse assim: a morte estava diante de mim e eu já tinha me entregado, já não via mais solução. E assim eu estava, e me veio uma oração que eu sei que foi do Espírito de Deus, e a oração que eu fiz foi o seguinte: Senhor, ainda que tu me deixes, eu não vou te deixar, porque eu tomei uma decisão. Mesmo que o Senhor me deixe, eu não vou te largar, eu não vou entregar na mão de ninguém o que o Senhor colocou na minha mão. Eu não vou desistir de nada que o Senhor não tire de mim. Se o Senhor não tirar, eu não entrego. E uma das coisas que o Senhor não tirou de mim ainda foi a minha própria vida, está comigo. Então eu não vou me entregar, eu vou lutar até o fim. Eu sei que Jesus não ia desistir de mim, como também não vai desistir de você. Mas é importante que a gente tome essa decisão. Eu vou te seguir, e eu não volto mais atrás. Alguém aqui hoje decide seguir ao Senhor Jesus e não voltar mais atrás? Seguir com todo o coração, seguir com tudo que é, com tudo que tem, ainda que o que você tenha e seja caco hoje, não importa, mas se entregue sem reservas e diga: Senhor, eu não volto mais atrás. Enquanto eu tiver fôlego de vida, o meu fôlego será para o louvor da tua glória, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós vamos chegar a lugares, meu irmão, que nós nunca imaginamos. O Senhor vai nos conduzir a esses lugares. Não existe caminho na terra que se compare ao caminho da eternidade, que só está em Cristo Jesus, o único caminho.